Meninas, meninos, saudações! Continuando os nossos estudos de África, vamos agora a regiões de conflito no continente. Aqui eu tenho para vocês um mapa do continente africano, através do qual nós não vamos analisar os conflitos na África. Eu vou apenas fazer uma localização e descrição destas áreas de conflito, tudo bem? A começar pela Primavera Árabe aqui no norte do continente, a partir do início da década de 2010, com um desenrolar até a atualidade em alguns países, nós temos esse fenômeno que passou a ser apelidado de Primavera Árabe. Esse fenômeno ainda vai ser estudado por nós nas próximas aulas de Oriente Médio especificamente, mas esse fenômeno também precisa de mais estudos em escala mundial, tendo em vista que há uma série de fatores externos que interagiram com forças domésticas, em alguns países potencializando o fenômeno, como é o caso da Líbia, como é o caso da Síria, e em outros países retendo forças de transformação domésticas, como aconteceu na Jordânia. Há então quem atribua um caráter de guerra híbrida a este fenômeno de Primavera Árabe, o que demanda mais estudos em escala mundial acerca deste fenômeno. Para nós agora, uma coisa que importa bastante é que a Líbia foi um dos principais países afetados por Primavera Árabe, inclusive com a queda e eventual assassinato do seu presidente Muammar Gaddafi. A Líbia era dotada de alguns dos mais poderosos exércitos, forças armadas mais poderosas do continente. Com a derrubada de Muammar Gaddafi, os quartéis líbios ficaram sem comando e os arsenais da Líbia acabaram vazando para outras regiões, alimentando grupos extremistas, grupos armados em outras partes do continente, como é o caso do Mali. No Mali nós encontramos a parte norte do país, uma área desértica, uma área de menor ocupação, mas aonde atuam grupos islâmicos extremistas que buscam tomar o poder na capital e instaurar a Sharia, instaurar a lei islâmica como forma de organização civil, de organização da sociedade. Esse é um fenômeno histórico do Mali. Mas com o vazamento dos arsenais líbios para outros grupos armados na região, esses extremistas do norte do Mali passaram a ter mais força contra o governo. E isso se desdobra em preocupações no Ocidente, não no Mali especificamente, mas no país vizinho, no Níger. Porque o Níger também é de maioria de população muçulmana e o Níger é importante para a França nas exportações de urânio, lembrando que a França tem a base da sua produção de energia elétrica nas usinas nucleares, e o Níger, assim como o Mali, eram áreas antigas de domínio imperialista da França até a Segunda Guerra Mundial. Tendo em vista então esse risco para o Ocidente, o Conselho de Segurança da ONU autorizou o envio de tropas dos Estados Unidos e da França, entre outros países, para tentar estabilizar a região. Então notem a tônica, não é? Havendo interesse e demanda do Ocidente, então a mobilização política, a mobilização militar com vistas à estabilização da região. Assim como acontece na Nigéria, onde na parte nordeste da Nigéria o grupo Boko Haram, de orientação ideológica sunita, o wahhabita, assim como a ideologia da Arábia Saudita, de organização da monarquia saudita, atua para a implementação da Sharia, da lei islâmica, neste país. Lembrando que a Nigéria é membro da OPEP, grande exportador de petróleo do continente africano e despertando, portanto, novamente o interesse do Ocidente. Outra área de fortes tensões é a região central da África, onde aconteceu em 1994, em Ruanda, o genocídio Tutsi. Não apenas, ainda hoje, e em Uganda e na República Democrática do Congo, principalmente as cercanias do lago Kivu, grupos armados atuam, massacrando inclusive populações civis até a atualidade, até agora 2020, sem maior cobertura da imprensa mundial, sem maior pressão por parte de órgãos multilaterais e até mesmo da ONU. Trata-se de uma área também bastante importante geopoliticamente, com riquezas naturais diversas, como é o caso de ouro, cobalto, diamante, coltan e petróleo. Coltan sendo matéria-prima para a indústria de eletrônicos. Também havendo jazidas de petróleo, principalmente na parte ocidental de Uganda, tudo bem? Petróleo, inclusive, que é
um dos fatores de tensão no Sudão do Sul e na Somália. O Sudão do Sul e a Somália têm hoje diferentes grupos étnicos no território disputando violentamente o poder de Estado. O Sudão é um país recente, ele foi criado agora na década de 2010 por desmembramento do Sudão em um plebiscito que acabou sendo validado pelo Sudão. O Sudão simbolicamente foi o primeiro país a reconhecer a formação do novo país, o Sudão do Sul, pondo fim à guerra civil que estava dada entre essa parte meridional do antigo Sudão e a sua capital, Khartoum, sendo que o Sudão do Sul é um país rico em jazidas de petróleo. E daí o interesse ocidental, inclusive, na realização do plebiscito e na criação do novo país com vistas a uma tentativa de estabilização da região que não funcionou. Na Somália, da mesma forma, mas sem jazidas de petróleo no território somali. Na verdade, o petróleo é importante na Somália no que diz respeito às rotas comerciais. O petróleo que sai do Golfo Pérsico passa por essa área, também denominada Chifre da África, antes de entrar pelo Mar Vermelho, Canal de Suez, Mar Mediterrâneo, para acessar o Ocidente. Ou passa por esta área novamente, Chifre da África, em direção ao sul da África, em direção ao Ocidente. Então não há jazidas de petróleo na Somália, mas é uma área muito importante pelas rotas de petróleo, e daí a atuação de piratas nesta região oceânica, com sequestro das embarcações, com cobrança de resgate pelas embarcações, o que ajuda a esses grupos a terem recursos financeiros para manterem as suas atividades. Tudo bem? Como eu disse, é uma descrição de algumas áreas de conflito no continente. Não é uma análise dessas áreas de conflito, que demandaria muito tempo, né? É apenas uma descrição mais ou menos superficial. Quem então tiver algum problema, alguma dúvida em relação a esse assunto, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte!